A gente vai começar com a aula do Vinícius Ladeia sobre o processo de desenvolvimento de medical device. E o Vinícius ele é graduado em Física Biológica e concluinte em Engenharia Mecânica. Ele possui mestrado em Biofísica Molecular e na Braille ele já foi coordenador de laboratório de testes, microbiologia e físico-químico. Atualmente, ele é coordenador do desenvolvimento de produtos minimamente invasivos e tem aproximadamente 10 anos de experiência na indústria de medical device. É um tema que nem sempre é muito abordado, mas eu pelo menos que trabalho de fundamental importância, porque muitas vezes a gente não faz ideia, né, do que é desenvolver um produto médico, né, um medical device, né, um dispositivo médico. Então, estou aqui para conversar com vocês sobre isso um pouquinho, tá? Então, como diz já, eu vim para falar sobre o processo de desenvolvimento de medical devices. Hoje, na Braille, eu sou coordenador de desenvolvimento da área de minimamente invasivos, tá? Só para fazer uma breve introdução. Aqui sobre a Braille, eu acho que o vídeo institucional já falou bastante coisa, tá? Mas a gente, claro, tem 5 linhas hoje de produtos, né? A linha biológica, eletromédicos, endovascular, perfusão, transcatéter. A gente chama de minimamente invasivas as linhas endovascular e transcatéter hoje, que da parte de desenvolvimento estão sob a minha responsabilidade. Tá? Hoje temos 1.100 modelos de produtos, 62 registros na Anvisa, 695 mil itens produzidos por mês. Uma parte interessante que vem agregar a nossa palestra é 32 patentes e marcas depositadas e concedidas, tá? 7 novos produtos e 7 novas melhorias incrementais nos últimos 5 anos. Além disso, com todo esse desenvolvimento, a gente tem 422 publicações de artigos científicos, 42 teses, 16 capítulos de livro. E hoje a Braille é líder, uma das líderes do mercado da América Latina, considerando essas linhas em que a gente trabalha, e ela está presente em mais de 50 países, empresa médica considerada mais inovadora do Brasil, quando a gente fala em dispositivos médicos, né, empresa médica. Então, sobre o processo de desenvolvimento de produtos, não tem como a gente falar, citar ou explicar para vocês sem citar na parte de inovação, né? Como a Braille é uma empresa premiada e carrega consigo esse DNA, né? Vocês todos já conhecem, ou quem não conhece tem o prazer de conhecer. A Braille, ela é uma empresa respaldada principalmente na inovação aberta, que é o que a gente chama aqui de Open Innovation, né? Desde 1993. A gente tem vários tipos de inovação fechada, quando você faz a inovação somente dentro da empresa. Inovação aberta é quando você coloca colaboradores, parcerias, né, no desenvolvimento, no seu desenvolvimento, no seu processo de inovação. Tá? As parcerias, então, com os Institutos de Ciência e Tecnologia, FAPESP, Desenvolve São Paulo, são sempre utilizados como organismos de fomento para a gente conseguir alavancar os nossos produtos, tá, hoje. Então, como que é o processo de inovação de medical devices? Só para explicar aqui quadradinho por quadradinho, nesse quadradinho vermelho, a gente chama de vamos dizer, de uma primeira abordagem, que seria entenda a oportunidade, né? Nessa fase, a gente sempre, nosso processo atual, a gente exige um estudo de mercado, em que a gente
estuda qual que é o tamanho desse mercado, se esse mercado está em crescimento, né? Se a oportunidade que é o produto que se deseja, ele está numa tendência que a gente já pode identificar, né? Quais são os principais competidores, né? Os principais players que existem nesse mercado, tá? E também qual que é quais são as soluções que eles apresentam, né? Essa é uma primeira fase. Baseado nessa primeira fase, existe depois um posicionamento, em que se define, tire uma fotografia de como é o status, né, dentro, por exemplo, se deseja a fabricação, a produção, a inovação de um novo stent, dentro desse mercado, dentro da especificidade desse stent, ou dessa endoprótese, ou desse outro produto, como que a Braille se encaixaria, né, dentro numa visão estratégica, como que ela se encaixaria, como que ela se colocaria frente aos competidores já existentes, às soluções já existentes, como que ela se colocaria nesse mercado, né? E aí entra esse quadradinho verde aqui, né, que seria uma fase seguinte, que é a fase de identificação. Isso, claro, isso não é exclusivamente da Braille, né? Esse é um processo que está na literatura, né? E a Braille tem seguido esse processo nos últimos anos. Né? Então, por exemplo, se a pergunta é como começar um novo processo, como começar o desenvolvimento de um novo produto, as fases são essas. E é importante que a gente saiba a quantidade de etapas que a gente tem até que a gente tenha o produto final, né? Depois disso, com o posicionamento do mercado, vem a fase em que a gente cria uma solução, começa a prototipar, né? Inicia um projeto em si. Nessa fase, essa ordem é a ordem mais corriqueira que a gente pode identificar de processo de inovação. E essa fase vem muito acompanhada, muitas vezes, de muitas produções científicas, onde na fase de criação você produz artigos científicos, produz a sua propriedade intelectual, que são as patentes, né? E também consegue trazer essa inovação, trazer essa produção para o seu produto final, tá? Depois disso vem as fases de prototipagem, teste de protótipos, né? Essas são ainda fases iniciais, quando você prototipa e testa rápido, né? E repete aquilo para tentar fazer uma validação de conceito, até você realmente iniciar o processo de validação, que é quando você começa, de fato, vamos dizer, o principal de um projeto. Tá? Então, ainda sobre essa fase de inicial, como que é o modelo que a Braille tem utilizado para fazer, por exemplo, uma validação de conceito? Tá? Então, a validação de conceito de um produto, ela começa com uma contextualização, né, é o que a gente chama aqui de modelo caracol, com uma contextualização, um design, né, contextualização você sabe qual que é o conceito, a aplicação que se deseja, né, quais são as exigências que esse produto precisa ter, e aí você começa, né, e aí você inicia o processo. Então, começa fazendo um design, redesign, que é o que a gente chama de, vamos lá, vamos colocar em 3D isso, né? Vamos começar a pensar como seria o nosso produto. E aí você entra numa fase de prototipagem rápida, né? Então, criando alguns modelos e fazendo testes rápidos nessa fase inicial para conseguir chegar na sua validação de conceito do seu modelo, né? É claro que o seu modelo, o primeiro, pode ser que ele não apresente problemas, então você volta para a fase de design do dispositivo e percorre todas as outras fases, prototipa de novo, testa novamente,
e aí avalia os resultados. Então, essa primeira fase, o que a gente chama dentro de projetos, né, dentro da área de gestão de projetos, são fases que a gente chama de iniciação e planejamento. Aquele rascunho, um desenho 3D e uma prototipagem rápida, né? Nessa fase, também é muito importante, depois de ter já o posicionamento, o que a gente tem, uma elaboração inicial de um cronograma de projeto, também, além de uma análise de quais especificações realmente esse produto tem que ter, e aí entra essa fase de iniciação e o orçamento do projeto. Então, a gente consegue ver que logo no início a gente você já tem um input aqui, uma inserção de recursos, né, para serem empregados, né, inicialmente. Depois vem a fase que a gente chama de desenvolvimento, né? Vamos supor que na primeira fase a gente já tenha uma validação de conceito, né? Que é a fase de protótipo. E ainda nessa fase de desenvolvimento envolvem protótipos, tá? O que você precisa fazer na fase seguinte? A fase seguinte ela é chamada de validação, praticamente. É uma fase de desenvolvimento em que você produz os protótipos, produz o seu lote piloto, né? E vai realizar realmente os testes de bancada, e vai fazer os testes realmente normativos. E aí os testes normativos também têm uma ordem, né? A primeira fase são os testes in vitro, né? Então, bench testing. Fase seguinte, depois de validado tudo em laboratório, você tem a fase de testes em animais, usando modelos em animais. Depois você vem uma fase de first in man, né? E aí, o first in man é diferente, por exemplo, do clinical trial, né? O first in man você tem até 10 casos para realizar uma pequena validação, né? Se o seu produto até então se mostrou seguro, eficaz, você passa para a fase seguinte, né? Com o clinical trial, onde você precisa necessariamente de um protocolo muito bem estabelecido. Hoje no Brasil, a Anvisa, a gente precisa submeter os estudos clínicos à Anvisa como se fosse um registro de produto, até finalmente depois ter o lançamento do produto, o encerramento, que é o registro, né? E aí a disponibilidade. Reparem aqui que estou voltando a uma fase, mas com a parte de orçamento, a gente tem onde realmente a gente precisa empregar recursos, né? Essas fases finais aqui, que são as fases de validação. Então, para explicar melhor o que é essa fase, esta que eu mencionei, que é a fase de validação, que é a fase que provavelmente a maioria das pessoas não conhece, posso garantir que muitos médicos não conhecem, porque tem uma visão bastante simplista do tipo de trabalho que está envolvido, é a avaliação pré-clínica. A avaliação pré-clínica a gente chama de lote piloto, é a fase de lote piloto. É a fase em que você vai para a bancada, você produz várias não posso chamar de protótipos, mas o que foi o final da tua validação de protótipos, e realiza os ensaios, né? Esses ensaios não são quaisquer ensaios, eles estão todos exigidos por normas que são normas internacionais, né? Então, são laboratórios, são ensaios laboratoriais exigidos aqui por normas internacionais. Não me alongar muito. Aí vem a fase pré-clínica em vivo, né? A gente estava falando da fase pré-clínica in vitro, laboratórios. A pré-clínica em vivo envolve o estudo em animais, né? Utilizando modelos em animais. A Braille, ela tem um centro cirúrgico experimental do professor Zerbini, chamado professor Zerbini, que fica embaixo, para quem conhece, do nosso laboratório de testes e ensaios.
é um espaço, né? Tem algumas fotos hoje validado pelo CONSEA, que é o órgão que regulamenta esse tipo de estudo, né? De interação com os animais. É um espaço, é um centro cirúrgico de verdade dedicado à pesquisa, dedicado ao desenvolvimento e a essa fase específica de produtos, essa fase de validação pré-clínica em vivo de produtos. Depois disso vem a fase, claro, como mencionado, do estudo clínico, que é uma fase já inicialmente com um protocolo bem estabelecido, já com indicação do produto que você deseja, e aí realmente é o que a gente chama de feasibility, né? É a fase de viabilidade do produto, em que você determina um N, e nesse N você avalia a segurança e a eficácia do seu produto, o desempenho, todas as características que depois se resumem em relatórios que são utilizados para submissão regulatória. Então, submissão regulatória é simplesmente reunir tudo o que você conseguiu de documentação, desde a validação inicial, de protótipo, lote piloto, toda essa fase, lote piloto in vitro, in vivo, respaldado por normas internacionais. Então, todos nós temos que seguir as mesmas normas para conseguir um registro na Anvisa, na CE, no FDA, no mundo todo, né? Então, após a submissão regulatória e a aprovação regulatória, é que você consegue colocar o teu produto no mercado. Então, antes, né, quando a gente vê o produto lá final disponível, sendo utilizado, trazendo bons resultados, a gente precisa pensar que existiu muita pesquisa, desenvolvimento nas fases anteriores até que se chegasse àquilo, né? Então, essa fase é a fase que vocês, acredito que conhecem melhor, né? Nós que trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento, a gente conhece bastante as fases anteriores, essas fases com o produto final e depois a disponibilidade no mercado, né? Então, o que para a gente começar um projeto, aqui que eu queria resumir, né, todas essas fases. Para se começar um projeto, a gente precisa realmente que a ideia ou que a concepção original precisa estar na intersecção entre a necessidade clínica, né, a capacidade técnica ou know-how que a empresa tem, né, e a oportunidade de negócio. E isso não é simplesmente somente a Braille que está dizendo, essa é uma análise que é feita antes do início de qualquer projeto. Hoje a gente tem bem estruturado essa análise. Então, por exemplo, para iniciar um projeto hoje, nosso grupo de pesquisa e desenvolvimento, ele exige que isso seja feito para aprovação, por exemplo, do conselho administrativo da fábrica, do conselho administrativo da empresa. Tá? Então, de uma forma geral, esse é o caminho que se percorre até se desenvolver um produto. Tá? Mas, para não ficar fora da nossa alçada, né, do que a gente precisa discutir aqui hoje, eu vim falar um pouquinho só, uma ênfase em um dos projetos que nós estamos desenvolvendo, né? Um dos projetos que nós temos atualmente, que é o nosso estente periférico revestido, é o Vesto, né? Ou endoprótese periférica, né? Em parceria com o grupo, com o doutor, nosso PI, que está aqui presente, que é o doutor Fábio Cipreste, né? Nós estamos trabalhando já há algum tempo nisso e ainda buscando algumas informações que eu explicitei lá no começo, por exemplo, já a produção no desenvolvimento, na fase de inovação, de criação desse estente, gerou já uma dissertação, que é a dissertação do Dr. Fábio. Isso é uma consequência do que se deseja, o que se deseja ao final é o produto com o projeto,
mas quando o projeto vem carregado desses inputs científicos, dessa produção científica, pode ter certeza que ele tem muito mais respaldo. E respaldo não só, o que a gente fala de respaldo hoje para produto, a gente fala de comercialização técnica. Então, você não consegue convencer alguém simplesmente usando a lábia, né? Tentando convencer alguém. Você precisa mostrar algumas evidências, mostrar quais foram os estudos realizados e o que está em andamento sobre o produto. Tá? Então, só para dar um overview sobre esse desenvolvimento, a Braille não tinha know-how em revestimento com PTFE. Tá? As nossas endopróteses, elas têm revestimento de poliéster, né, com sutura, e o PTFE, claro, é o futuro, né? O PTFE, o ePTFE e também o que a gente aplica no nosso produto, que é o BioWeb. Né? O BioWeb, a gente fez uma transferência de tecnologia junto com essa empresa, a Zeus. A Zeus é uma empresa americana muito forte na área de polímeros, dedicados à área médica, com bastante ênfase em aplicações diversas de PTFE. E a Zeus transferiu essa tecnologia por meio de um acordo de transferência à Braille. Né? Então, hoje, nós adquirimos o conhecimento no revestimento com o PTFE, utilizando o material deles. Né? Eles não fazem isso, claro, de graça, isso é uma cooperação. Né? Isso para enfatizar o que a gente chama de inovação aberta. Qual que é a vantagem, por exemplo, do BioWeb? O BioWeb é um material diferenciado em relação aos outros, porque além do PTFE, ele tem uma camada de polímero que é termosensível, tá? Faz parte do processo de manufatura do produto, que dá um resultado final comparável ao ePTFE ou até superior ao ePTFE. Tá? Então, essa tecnologia que a gente adquiriu dos Estados Unidos, junto à Braille, é a tecnologia de ponta. Tá? Então, nós precisamos, há 2 anos, nós fizemos a transferência de tecnologia, trouxemos o parque, montamos uma sala própria para a produção desse stent, com a aquisição de equipamentos avançados, reatores, para fazer o processo realmente de revestimento e conseguir trazer o know-how para a fábrica. Tá? Mas antes disso, a gente pensou no stent. Né? Nós pensamos no stent, pensamos em o que realmente é melhor em desempenho, baseado no que já existe, e colocamos o nosso DNA, colocamos a nossa impressão sobre tudo isso. Então, através de análise de elementos finitos, nós desenvolvemos o design do stent, né? Como o stent deveria ser. Hoje, nós fabricamos, as nossas endopróteses, elas são fabricadas com arame de nitinol. Vamos aproveitar essa parte do nosso know-how e também agregar ao nosso stent periférico revestido, né? A nossa endoprótese, aliás, falar stent periférico revestido já começa a ser um pouco, para mim, um pouco difuso, porque o que a gente tem na realidade é uma endoprótese periférica, né? Uma endoprótese revestida de PTFE. Né? Mas em miúdos é a mesma coisa, então nós desenvolvemos o stent e aplicamos alguns, não sei se todo mundo conhece o que é um método de elementos finitos, uma análise de elementos finitos, vai avaliar dentro do stent, dentro da tua estrutura metálica, o que você tem de regiões em que possam ter um exagero de tensão. Né? Então, geralmente o exagero de tensão a gente vê aqui na fase vermelha. Então, foi bem surpreendente, né? Isso compôs a dissertação do Dr. Fábio. Muito surpreendente, porque a gente não identifica nenhuma fase vermelha, nem quando a gente tem a fase de encapsulamento.
né, que é essa segunda figura. Tá? E aí a nossa análise de elementos finitos envolveu não só o stent nativo, mas o stent já colocado simulado numa artéria, com fluxo sanguíneo, sendo submetido aos esforços comumente utilizados para esse tipo de produto. Tá? Então, a gente teve muito bom resultado. Aliás, ainda a análise de elementos finitos nos dá também a ciclagem de vida do produto, baseado nesse design. Então, dentro por exemplo, dos conceitos mecânicos, se você está fazendo um motor de carro, se você está produzindo rodas, se você está produzindo uma engrenagem qualquer, existe uma avaliação de ciclagem, né? Quantos ciclos esse material, nessa configuração, nessa condição, aguenta? E através do método que é avaliado, que é um método compatível com o material, que é um material dúctil e tal, esse material não indicou, essa análise, essa técnica não indicou uma vida, um final da vida do produto. É isso que foi inconclusivo, porque era como se a técnica utilizada na medição não conseguisse mensurar aonde vai terminar, porque são muitos ciclos aguentados, tá? Então, isso nos deu bastante confiança. A gente fez depois uma validação dentro do nosso laboratório de testes na máquina de fadiga, de teste de fadiga, que a priori precisa, por norma, ser validada com 400 milhões de ciclos, né? Aqui uma figura mostrando quais as configurações que nós utilizamos. Utilizamos uma artéria comum com intersecção das próteses, conexão, um tubo simulando um aneurisma, né? E colocamos na máquina para ciclar, aguentou os 400 milhões de ciclos, a gente pode identificar tranquilamente. Atualmente a gente está com um segundo lote, por exemplo, de validação nessa máquina, e já passou dos 400 milhões, e a gente vai tentar ver até quantos ciclos ela aguenta, tá? Mas o requerimento mínimo já foi muito mais do que atendido. Depois disso, a gente também tem uma análise de microscopia eletrônica de varredura. Isso também fez parte do trabalho desenvolvido junto com o Dr. Fábio, para analisar realmente depois, antes, como que era o material, né? E esse material, ele tem característica porosa, porém o poro numa escala tão pequena que o tecido, né, o revestimento se torna impermeável. É isso que a gente precisa, na realidade, e almeja no produto. Tá? E aí, depois desse contexto, é claro que eu queria só dizer para vocês qual que é o status desse projeto, né? Então, nós já percorremos um bom caminho daquela fase inicial, que a gente chama de desenvolvimento, em que a gente fez a validação toda in vitro, né? Então, validação pré-clínica, é a fase que nós estamos agora, com já ensaios concluídos de toxicidade, toda a fase de análise de biocompatibilidade muito bem respaldada, com resultados satisfatórios, né? E a fase de validação pré-clínica, não somente em relação à biocompatibilidade, mas em relação também à norma específica do produto, ao produto em si, com ensaios já conclusivos em 80% do que se deseja. Para vocês terem uma ideia, são dezenas de ensaios, e dezenas de ensaios não envolve também a produção de um N, né? A configuração que nós temos hoje do nosso stent periférico revestido com, então, um fio único, né? Nós desenvolvemos esse fio único com um traçado, com um passo em que a gente conseguisse uma configuração alta de flexibilidade, angulação dos vértices planejados, um revestimento de BioWeb, PTFE, BioWeb,
Tá? Um comprimento que vai de 60 a 140 milímetros, é uma prótese, claro, de nitinol, autoexpansível. Não é um nitinol comum, é um nitinol reforçado, é um nitinol que tem núcleo de platina. Então, naturalmente, é um nitinol que responde melhor à visibilidade em fluoroscopia. Então, ele é altamente radiopaco. Com sistemas de entrega de 8 a 10 frentes e com os diâmetros de 6 a 14 milímetros. Essa é a configuração que nós estamos. E nós estamos na fase, claro, de lote piloto e de validação de lote piloto, desse lote piloto. Nessa construção, nessa formação, em tudo que a gente precisa construir para ter um produto robusto, né? Depois vem a fase de transferência. E aqui só uma para ilustrar o nosso lote piloto desses stents, né? Que agora estão simplesmente aguardando alguns trâmites burocráticos para a gente iniciar a fase de validação pré-clínica em vivo. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Talvez tenha me estendido um pouco, peço desculpas aí. E estou à disposição para qualquer tipo de dúvida, esclarecimentos. E é isso. Perfeito, Vinícius. Excelente apresentação. Acho que esclareceu para muita gente aí qual é esse processo e que não é simples, né? Desde a construção de um produto até o desenvolvimento de um novo produto, que passa por muitas fases, né? Você vê que ainda estão em muitas fases aí no desenvolvimento. Que para a gente é o produto final no nosso dia a dia, a utilização de um simples stent, né? Para resolver um problema do nosso paciente. O quanto de processo que precisa ser feito para chegar ao produto final ali para a gente utilizar no dia a dia, né? Então, a gente vê que é um trabalho muito árduo que vocês fazem, né? E aí é o que eu falo, a gente tem que olhar mesmo a indústria nacional, que vê que nós estamos aí despontando aí com a Braille. Queria fazer uma pergunta, Vinícius. Quando a gente fala aí dos processos de customização, há uma dúvida, acredito que muitos tenham, ou seja, a customização está construindo uma prótese específica para aquele paciente. Esse processo de validação junto aos órgãos reguladores, aqui no Brasil, a Anvisa, ou assim como, aí aproveitando uma nova pergunta, como é que está isso no exterior, né? Como é que vocês estão em termos de exportação, ou seja, a nossa indústria nacional indo a outros países? Aí uma segunda pergunta. Como é que funciona isso? A customização aqui no Brasil como novo produto e como que está isso a nível internacional para a Braille? Então, no Brasil, o nosso registro, né, o registro, por exemplo, da Dominus e da Linus, ele contempla algumas variações que a gente chama, né, de modelos, né? Não são os modelos de prateleira, são variações de modelos para atender paciente específico, e aí existe uma comunicação diferenciada, porém ainda dentro do registro ativo dos nossos produtos, né? Mas no exterior ainda temos esse processo, né, em uso paciente específico com uma autorização especial. Porém, a Europa, a Itália, eles já estão se organizando para ter um registro próprio para esse tipo de produto, para produtos customizados. Tá? Então, é muito provável que dentro de alguns anos, como a tendência começa sempre lá e depois as exigências vêm para a América Latina, vêm para os outros países, para o Brasil, que o Brasil também exija esse tipo de documentação. Tá? Então, começou-se a exigir uma documentação específica já de produtos customizados. Nós acabamos de fazer um processo com o pessoal da exportação, da qualidade, do suporte técnico, junto para enviar a documentação e já obter essa autorização. Tá? A tendência é que o Brasil também siga esse fluxo.
quando você tem a documentação composta grande do projeto, já bem documentada, bem pronta, vamos dizer, aí você tem pouco trabalho, na verdade, né? E aí é bastante importante que a gente também documente os nossos resultados customizados. Só para conhecimento de todos aí, quais os países hoje a Braille já está exportando seus produtos, que já estão sendo utilizados hoje, as endopróteses da Braille, além do Brasil, é claro, né? A gente tem, talvez a Milena, se ela estiver na sala, ela vai me ajudar melhor, mas a gente tem a Itália, a Grécia, fizemos caso, a Espanha, né, atingindo uma parte ali da Europa, e produtos que não são customizados na Tailândia. Talvez se a Milena estiver na sala, ela possa me ajudar com essa informação mais precisa. Oi, tudo bem? Perfeito. Oi, Mi. Bom, hoje nós estamos com endopróteses customizadas presente na Espanha, Grécia, Polônia e Itália, principalmente na Itália, onde a gente começou a fazer os casos e aí depois disseminou para os outros países. E não customizada, a gente tem casos na Venezuela, no Peru, na Tailândia, no Paraguai, no Uruguai. Então, esses são os principais países, né? Mas hoje, como um todo, a Braille já está exportando para 47 países. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai disseminando a nossa tecnologia e abrindo espaço para as nossas endopróteses, né? Perfeito. Parabéns. É a nossa indústria nacional mostrando sua força e seu valor, né? Isso mesmo. Excelente. Isso. E lá fora a gente vê o quanto que a Braille tem o valor. Todos os médicos têm acessado sempre, tanto a mim quanto a diretoria, né, a doutora Patrícia, Rafael, dizendo quanto eles estão lisonjeados usando a nossa tecnologia. Então, isso faz com que a gente tenha certeza que a gente está fazendo o nosso trabalho com ética, corretamente, e que o nosso produto tem muita qualidade. Excelente. Parabéns mais uma vez.